Bom dia, sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Esse aqui é o lugar onde nós nos reunimos para celebrar a salvação que temos em Cristo Jesus e para sermos lembrados semanalmente de como nós devemos viver para Cristo Jesus. A série que nós estamos estudando nesse período chama-se Outra Via. E a ideia dessa série é nos ajudar a evitar os extremos que nós vemos na nossa sociedade, procurando viver de uma maneira diferente dos extremos. Mas esses extremos não são somente o meio do caminho. Não é a metade dos extremos ou alguma maneira mais, que a gente chamaria de mais equilibrada. Não. Nós estamos falando sobre a via de Cristo Jesus. E o modo como Ele nos ensina a viver é uma outra coisa. É uma outra via. Na série de mensagens, nós estamos vendo virtudes que o Senhor nos ensina e nessa manhã nós vamos ouvir sobre a virtude da hospitalidade. Nós vamos considerar aquilo que o Senhor nos ensina sobre o modo como nós nos relacionamos com outras pessoas. E o meu desejo é mostrar para vocês, nessa manhã, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a conviver com pecadores, sejam eles religiosos, sejam eles pessoas excluídas, marginalizadas ou talvez até mesmo desconhecidas para nós. Mas para isso eu convido você a ficar de pé, nós vamos ler o texto dessa manhã, um texto que é uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensina essa parábola no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, e baseado nessa parábola, nós vamos ouvir o ensino do nosso Senhor sobre a virtude da hospitalidade, como que nós aprendemos a receber pessoas como Cristo Jesus. Vamos ler juntos, o texto diz: ao ouvir isso, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela leitura do Teu texto. Essa é a palavra que o Senhor traz a nós. E por isso, Senhor, nós pedimos que essa palavra seja verdade, ecoando no nosso coração e vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Precisa baixar um pouquinho, está muito alto. Obrigado. Imagine o seguinte cenário: você muda-se de cidade, você chega em um lugar novo, e nesse lugar novo você encontra
aquele lugar perfeito para você. É um lugar que é exatamente como você procurava. É um condomínio de prédios. Ali tem lugar para as crianças brincarem. Ali tem um parquinho. É incrível. Tem uma piscina, tem uma academia. O lugar tem tudo o que vocês estão procurando. O tamanho do apartamento é excelente. O valor do apartamento e do condomínio é incrível. E você tem certeza que depois de muito tempo orando e procurando por um lugar, você finalmente achou a sua casa. É ali onde a sua família vai crescer e prosperar. Era exatamente aquilo que você havia orado pedindo ao Senhor. E você se muda para essa casa. E chegando lá, algumas surpresas começam a aparecer, que você percebe que as pessoas que moram naquele condomínio são um pouco diferentes de você. Elas não têm os mesmos hábitos, elas não fazem as mesmas coisas, elas não usam a piscina do mesmo modo como você usaria, nem usam elementos típicos de piscina com a mesma quantidade de tecido que você usaria. Eles vão na academia em horários estranhos, eles têm vidas diferentes, mas chama a sua atenção que existe ali uma comunidade forte, vibrante, de casais homossexuais. Você percebe que eles vivem juntos, homens e mulheres, homens com homens e mulheres com mulheres, alguns deles com filhos. E eles frequentam o mesmo parquinho que os seus filhos. Eles usam a mesma piscina que você. Eles têm tudo à sua disposição partilhada com isso. Isso te incomodaria? Você deixaria os seus filhos brincando com essas crianças? Você acharia que isso era um sinal para você não morar nesse lugar? Essas pessoas que são diferentes de você, elas seriam pessoas de quem você teria distância? Essas são pessoas que você levaria para sua casa para jantar? Que você levaria para brincar com seus filhos na sua casa? A pergunta que eu quero fazer para você é: como é que você se relaciona com aqueles que são diferentes de você? Aqueles que são claramente diferentes de você. Pessoas que você olha e você percebe, nós não temos nada em comum, além da humanidade do ar que nós respiramos, nós não temos nada em comum. Pessoas diferentes, visões diferentes de vida, visões diferentes de relacionamento. Você preferia que essas pessoas estivessem próximas a você? Ou você preferia que essas pessoas estivessem em distância de você? O nosso mundo nos ensina que a maneira de nos relacionar com as pessoas diferentes, ela segue um padrão esperado. O padrão esperado que nós vemos na nossa comunidade, como na nossa sociedade, é que aos iguais nós vamos sempre oferecer recepção e inclusão. Nós somos super inclusivos com aqueles que pensam como a gente. Nós somos super inclusivos com aqueles que estão no mesmo time que a gente. Nós somos bastante receptivos com essas pessoas. Mas os diferentes nós tratamos com afastamento e, dependendo do caso, inclusive exclusão. Nós não convivemos com essas pessoas. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas esse modo de pensar, que é muito típico da nossa sociedade, eventualmente entra na nossa vida. E nós começamos a estabelecer os nossos relacionamentos baseados nos padrões que nós estamos aprendendo nesse mundo. Nós começamos a nos unir entre nós, crentes, evangélicos, reformados, reforminions, e nós andamos juntos. Mas aqueles outros não, os outros são diferentes, com eles eu não me relaciono. Se a pessoa não assinar os 5 pontos do calvinismo, não dá nem para ser meu amigo, não dá nem para começar uma conversa. Se não foi batizado quando criança, né, amigo? Não pode ser nem meu amigo. Nós criamos essas separações, nós criamos essas barreiras. Mas nós aprendemos isso com Cristo? Foi assim que Cristo nos ensinou a nos relacionar com essas pessoas? Eu tenho a impressão que Cristo nos ensina uma outra via. Essa outra via que nós vemos o nosso Senhor ensinar, ela é diferente desses extremos que nós vemos na nossa sociedade. E eu acredito que o termo que eu usaria para descrever o que Cristo ensina é a palavra hospitalidade. Hospitalidade é uma palavra que nós vamos assumir com receptividade, com receber pessoas, com ser hospitaleiro a ponto de receber gente, mas hospitalidade no sentido bíblico é um pouquinho mais profundo do que isso. E se eu pudesse começar com a conclusão, como eu tenho feito nessa série, eu queria dizer para vocês que o ensino de Cristo Jesus, ele é explicado de maneira clara em Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2,
quando o apóstolo diz o seguinte: seja constante o amor fraternal de vocês. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Meus irmãos, nós temos duas palavras nesse texto que são muito importantes. A primeira é a palavra traduzida por amor fraternal. Vocês que gostam de estudar línguas bíblicas, aqui vai o meu palpite do dia. A palavra para amor fraternal é a palavra grega Filadelfia. Philo, amor, adelphoi, irmão e irmãs. Adelphos, irmão, amor fraternal, amor de irmão, amor de igual. Nós precisamos aprender a manifestar o amor para aquele que é o nosso igual. Mas a palavra hospitalidade traduzida nesse texto, me permita mais uma vez usar um pouquinho de grego na mensagem, prometo que eu paro aqui, é a palavra filoxenia. Filo, amor. Xenos, diferente. Xenos é a palavra que dá origem a nós, ao termo brasileiro que nós usamos de xenofobia, a fobia do diferente. O apóstolo está dizendo é que nós precisamos aprender a ter amor pelos nossos iguais e amor por aqueles que são diferentes. A hospitalidade de Cristo Jesus é assim. É o amor pelo igual, é o amor pelo diferente. Quando nós aprendemos o modo como Jesus se relaciona com gente, nós vamos perceber que ele funciona de uma outra maneira. E nessa parábola que nós lemos, você vai perceber que a essência do ensino de Cristo sobre como nós devemos nos relacionar está apresentada ali. Mas tem muitos detalhes para a gente observar nessa passagem. Mas eu queria responder somente 3 perguntas nessa pregação. Primeiro eu quero responder a pergunta: o que é um banquete? Que banquete é esse do reino que eles estão falando? Eu quero perguntar para vocês quem são os convidados dessa parábola de Jesus, ou quem são as pessoas que aparecem nessa parábola. E por fim, a pergunta que eu quero responder, e quero terminar essa mensagem respondendo é: que tipo de comunidade Jesus espera quando ele ensinou essa parábola? Que tipo de gente a gente precisa ser? O que a gente precisa se tornar quando nós pensarmos nessa parábola? Vamos começar com o banquete no reino de Deus. O que é esse banquete do qual eles estão falando? Se você lembra da leitura que nós fizemos, alguém no meio de um banquete se levanta e diz o seguinte: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que come no banquete do reino de Deus. Eles estão tendo um banquete, estão conversando sobre como proceder em um banquete, e no meio desse banquete, Jesus Cristo fala sobre a ressurreição dos justos, e alguém exaspera: bem-aventurado, feliz, abençoado quem participar do banquete do escatológico, esse banquete do reino de Deus. E os judeus dos dias de Jesus, eles acreditavam muito sobre esse banquete, influenciados pelos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, quando olharam para o exílio e a restauração de todas as coisas, eles falaram que Deus faria um grande banquete, uma grande celebração. Aliás, se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 25, você vai ouvir o profeta dizendo: neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um fato banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Se você prestou atenção, vai ter vinho 2 vezes nessa festa. Vai ter vinho envelhecido e vai ter vinho ainda melhor que o vinho envelhecido. Se você ainda não leu o meu livro, eu nunca faço propaganda dele aqui, você vai perceber que eu traduzi esse texto de uma maneira ainda mais legal. Eu usei a expressão bom churrasco para traduzir carnes suculentas. E a gordura da carne, picanha, certeza que o assunto era picanha. Mas o ponto é esse, meus irmãos: eles esperavam um dia em que a restauração de todas as coisas seria uma grande celebração. O povo de Deus ouviu isso quando comia migalhas durante o exílio. Eles estão com fome. E a ideia de um banquete era uma ideia de uma restauração completa, de fartura. Essa era a visão do banquete que eles tinham.
Mas à medida que o tempo vai passando, as tradições vão se misturando com o ensino bíblico e elas começam a criar diferentes nuances. Por exemplo, no período um pouquinho antes do nascimento de Jesus, nós vamos observar que alguns judeus piedosos decidiram traduzir o texto de Isaías para uma versão em aramaico, uma espécie de paráfrase, onde eles vão explicar o texto para as pessoas. E um dos mais importantes textos que foi produzido nesse período foi produzido por um homem chamado Jonatas ben Uziel. E ele faz uma tradução de Isaías, no qual ele explica esse texto para uma nova geração. E se você não conhece nada sobre o Jonatas ben Uziel, ele era um dos 80 discípulos de Hillel, o maior dos rabis em Israel naquele período. Ele era um dos 80. E os rabis, quando contam a história de Hillel, eles dizem o seguinte: ele teve 80 discípulos. 30 tiveram o espírito de revelação de Moisés. 30 tiveram a coragem de Josué. Os outros 20 ficavam no meio do caminho. Mas Jonatas era o maior de todos. Aí depois dessa apresentação, eu tenho certeza que você imagina uma paráfrase incrível, né? Você vai ler uma paráfrase que o texto vai saltar na sua frente e vai te explicar. Mas olha como o texto foi traduzido. E neste monte farão um banquete e uma festa. Já faltou carne suculenta para mim, eu já estou um pouco insatisfeito. Mas ele diz, eles, os gentios, pensam que será para sua glória, mas será para a vergonha e para a aflição deles. Cadê o banquete para todos os povos? As outras nações. A tradição dos judeus dos dias de Jesus tinha uma visão muito negativa dos de fora. Eles eram diferentes demais. E o texto de Isaías começou a ser explicado de uma maneira que os diferentes, os gentios, não participariam desse banquete. O banquete agora só tem o povo escolhido. É só os iguais. Não é muito diferente disso que uma comunidade reclusa do período de Cristo também, chamados essênios, eles escreveram explicações sobre como a sociedade ou a comunidade deles deveria funcionar. Em um dos seus textos eles dizem o seguinte: todo aquele que estiver contaminado em sua carne, um paralítico, um coxo, um cego, eles não podem fazer parte da assembleia. Estar diante da assembleia, estar diante da reunião da assembleia na comunidade de Qumran, não seriam aceitas pessoas deficientes. E são muito diferentes. E esses são os caras que largaram tudo para ir morar no deserto sozinhos. Eles já são reclusos pra caramba. Eles já vivem separados do resto da sua sociedade. Uma espécie de um mosteiro com regras. Certamente em Qumran eles não iam no cinema nem ouviam músicas do mundo. Tão santos e puros que eles eram. Tinham tarefinhas para fazer, tomavam amarelinho quando não faziam suas tarefas. Reclusos da sociedade. Vivendo uma nova comunidade, santa, pura e separada. Nessa comunidade, não tem ninguém diferente. Quando nós ouvimos esse homem se levantar dizendo, bem-aventurado, feliz aquele que come no banquete do reino, o que ele está querendo dizer é, bem-aventurados somos nós. Nós que participaremos desse banquete. Nós que somos santos, nós que somos judeus, nós que somos separados, os iguais. Nós. E curiosamente essa visão vinha da sua visão de futuro. Ele esperava por um banquete. Ele sonhava com um banquete do reino, mas era o reino dos judeus, o reino dos iguais. E com isso nós percebemos que a visão do banquete do reino, ela acaba definindo a visão de comunidade que as pessoas têm. Quando você pensa no futuro, quando você pensa na eternidade, provavelmente a tua eternidade começa a definir o modo como você pensa nos seus relacionamentos. Você pensa na sua eternidade com os seus iguais, com aqueles que pensam como você, com aqueles que usam as mesmas roupas, usam os mesmos, têm os mesmos usos e costumes. Porque a visão que você você tiver dessa eternidade,
é a visão que você vai ter das pessoas com quem você vai conviver. Se você tiver uma visão restrita dos seus relacionamentos, pode ter certeza que você tem uma visão restrita da eternidade. O céu, a eternidade que o Senhor oferece, é pequeno demais para alguns de nós. E é por isso que nós fechamos as portas das nossas comunidades. É por isso que a nossa mesa é fechada para pessoas diferentes. E nesse sentido, os religiosos de ontem e hoje estão em completo acordo. Os religiosos de ontem diziam: nós somos judeus, nós somos do grupo certo, nós temos a doutrina certa, nós temos as obras certas. É por isso que nós vamos participar no banquete do Cordeiro. Os religiosos de hoje pensam igualzinho. Nós somos do grupo certo, nós temos a doutrina certa, nós temos as obras corretas. Nós merecemos um lugar à mesa. É por isso que o movimento evangélico é radicalmente exclusivo nos seus relacionamentos. Você já percebeu que crente só anda com crente? Que evangélico só fala com evangélico? Eles têm medo do mundo? Eles têm medo das pressões do mundo? E que a maneira correta de enfrentar esse mundo é cercar as pessoas e esconder? Por quê? Porque nós temos uma visão de pureza equivocada. Mas especialmente porque nós temos uma visão muito restrita da eternidade. E nós temos que tomar cuidado para não permitir que a visão evangélica dos nossos dias defina o que a Escritura ensina sobre o que é verdade. Como aconteceu com os religiosos dos dias de Jesus, que modificaram o texto para fazê-lo encaixar nas suas convicções, conservadoras, fechadas. Mas Jesus conta uma história, e essa história tem uma série de convidados que são interessantes. Jesus Cristo vai contar essa parábola, é uma parábola cheia de nuances. Nós vamos ter que passar até sem prestar muita atenção em todos eles, mas os convidados nós precisamos prestar atenção. O texto continua dizendo assim: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Em primeiro lugar, Jesus Cristo começa a falar de um grande banquete, que dá a ideia de que a visão que ele está apresentando desse banquete do Messias é um banquete diferente, é uma grande celebração. E quem que é convidado? Poucas pessoas? Não. Ele imagina festança. Todo mundo, ele vai convidar muita gente. E se você sabe alguma coisa sobre banquetes no mundo antigo, eles têm umas peculiaridades que são um pouquinho diferentes das nossas. Por exemplo, quando nós fazemos grandes banquetes e grandes festas, nós mandamos um save the date para as pessoas. A gente manda a informação se você fez casamento, algum outro evento. Por que você manda isso? Porque você quer ter certeza que a pessoa que diz que vai aparecer no seu casamento. Por quê? Porque você paga por pessoa. Você não quer pagar pela pessoa que não vai vir. Você vai mandar uma mensagem para o tio Cleverson, mas você quer torcer que o tio Cleverson não venha, para você não ter que pagar o tudo que ele vai comer. Nós temos esse modelo. O mundo antigo era um pouco diferente, mas eles tinham um elemento que é um pouco mais difícil que o nosso. Eles enviavam os convites com antecedência e as pessoas confirmavam a sua presença. No mundo antigo, sem geladeira, quando os animais eram mortos para serem preparados, não tem mais como voltar atrás. O banquete vai ser feito, o banquete vai ser apresentado. Ou seja, Jesus está contando uma história de um grande banquete onde muitas pessoas foram convidadas. O problema é que na hora de começar, ele fala: agora fala para o pessoal, na hora, pode vir, pode vir. É como se o servo estivesse saindo proclamando assim: arrependam-se, o tempo é chegado. Na hora, o banquete está pronto para começar. Tudo está preparado, a mesa está posta. Na hora de começar, o tempo é chegado. E ele envia o seu servo para dizer: venham, tudo está pronto. Tudo está pronto. Só precisamos começar. Mas eles começaram, os convidados, um a um, a apresentar as suas desculpas. As pessoas que estão respondendo ao convite oferecido estão dizendo: nós não vamos. Nós não queremos participar. O primeiro deles eu vou chamar de investidor. Era alguém que provavelmente trabalhava com investimentos.
E a primeira desculpa dele é assim: acabei de comprar uma propriedade e eu preciso vê-la. E você sabe, mesmo não morando lá na Palestina no primeiro século, que a ideia de eu comprei uma propriedade e eu preciso ir lá para ver, não é uma boa desculpa. Porque quem compraria uma propriedade sem ver? Primeiro, no mundo antigo também tinha documento, você também tinha que preparar a papelada, você também tinha que se preparar. Não é assim, eu comprei e eu vou ver o que eu comprei. Geralmente você pesquisa antes de fazer sua compra. Mas esse é o tipo de gente que olha para a promessa ou para o convite do banquete e diz: os meus investimentos são mais importantes, por isso eu não posso participar. Os meus investimentos são mais importantes que o reino. Eu não vou. Ele foi convidado, certo? Ele foi convidado. Ele disse que ia, mas não vai. O outro eu vou chamar de trabalhador. Ele disse: acabei de comprar 5 juntas de boi. Muito provavelmente, 5 juntas de boi significa que ele comprou animais que vão ajudá-lo a arar a sua propriedade. Ele vai produzir com aquilo. Você fala: eu consigo me identificar com essa pessoa. Mas ele diz: eu preciso lá experimentá-las. Como é que se experimenta 5 juntas de boi? Bom, no mundo antigo funcionava assim: você ia até a quem estava vendendo esses animais, você colocaria os animais para arar a terra, na terra da pessoa que está vendendo, e se eles fossem bons animais, eles estivessem trabalhando direitinho, então você compraria esses animais. Seria o equivalente a gente dizer, talvez: eu vou comprar carro, eu comprei um carro, não vou poder ir porque eu preciso fazer o test drive. Você fala: não, mano, o test drive é antes. Você faz o test drive aí, você compra o carro. Mas esse ele era um trabalhador que precisava aumentar as suas posses, talvez. É alguém que está dizendo: as minhas posses são mais importantes que o reino. Eu não posso ir. O convite foi feito, mas eu não posso ir. Ao outro disse: acabo de me casar. E esse aqui já é um pouquinho mais rude. Enquanto todos pedem para ser desculpados, esse fala: eu não vou, eu não posso ir, eu acabei de casar. Você pode falar: não, dá para entender um pouco. Acabou de casar, né? A vida, a corrida. Mas acabei de casar significa o quê? Você acabou de sair da celebração? Você acabou de sair da... Tem gente que acabou de casar faz uns 5 anos já. Acabei de casar, foi ontem, 5 anos. Está se adaptando, né, à vida de casal, faz 5 anos. Quem que é essa pessoa? Essa é a pessoa que diz: a minha vida pessoal é mais importante que o reino. Quando me caso, eu posso colocar um pause no projeto de Deus para a minha vida. Percebe que as desculpas que estão sendo oferecidas são todas esfarrapadas? Que diante da grandeza do banquete de Deus sendo oferecido, é uma grande festa, meus irmãos. É uma grande festa. Quem que Jesus tem em mente quando ele conta esses 3 exemplos? Meus irmãos, se vocês olharem teologicamente ou para os comentários, você vai perceber que Jesus está fazendo um trabalho de apresentar a visão que talvez ele tem dos judeus como o povo que recebe o convite oferecido por Cristo, mas rejeita. Contextualmente, se você olhar para os primeiros 13 versículos desse capítulo, você vai perceber que tem 3 pessoas que Jesus chama a atenção: os fariseus, os convidados e o anfitrião. Talvez essas 3 desculpas representem pessoas que estivessem ali naquele contexto. Se a gente pensar nessa parábola, olhando para a recusa do grande banquete, essas pessoas podemos ser eu e você. Religiosos como eu e você. Pessoas que ouviram falar sobre a grandeza do grande banquete, da beleza do grande banquete. Até tem uma certa vontade de participar, mas no fundo, a nossa vida pessoal é mais importante. Os nossos negócios são mais importantes. As nossas posses, a nossa vida pessoal. O reino pode esperar. A verdade é que o banquete messiânico de Jesus Cristo apresentado nesse texto é que ele está disponível inclusive para pessoas assim. Jesus Cristo não está dizendo que essas pessoas não estão convidadas. Ele não está dizendo que essas pessoas são
desprezíveis, no sentido de não poderem serem convidadas. Se você prestou atenção, elas foram as primeiras pessoas convidadas nessa parábola. Pessoas como eu e você, que lutam com a vida comum. Trabalho, posses, vida pessoal. Mas nesse caso representam pessoas que conhecem religiosamente a verdade, mas eles não vivem essa verdade nas suas vidas. E meus irmãos, esse tipo de religioso pode ser você. Alguém que está habituado a estar na igreja, alguém que tem um convívio nos grupos pequenos, alguém que lê as escrituras eventualmente. Gente que entende que foi convidado, mas que passa a vida rejeitando o convite, porque tem mais coisas mais importantes para fazer. Como pastor, a coisa que eu mais escuto quando eu convido alguém para um grupo pequeno ou para vir para a igreja, conhecer mais sobre quem nós somos e sobre as escrituras e sobre o nosso Senhor, a coisa que eu mais escuto é: mas eu sou muito ocupada. Eu tenho muita coisa por fazer. E meus irmãos, essa multidão de pessoas que está aqui hoje não é uma multidão de desocupados. É uma multidão de gente que quer que o reino seja prioridade, que quer colocar os interesses de Cristo em primeiro lugar, mas que luta no dia a dia para viver isso. O banquete de Cristo Jesus, o banquete messiânico, está aberto para gente como eu e você. Mas a história continua. O servo volta e relata isso ao seu senhor, e o dono da casa ficou irado e ordenou ao servo: vá rapidamente às praças, pelos becos da cidade. Agora nós já não vamos mais para a lista de convidados, nós vamos para aqueles que estão na cidade. Vai lá na cidade, chama essas pessoas. Quem são essas pessoas? São pobres, aleijados, cegos e os mancos. Justamente o tipo de gente que um judeu dos dias de Jesus não chamaria. A assembleia dos puros não aceitaria esse tipo de gente. É esse o tipo de gente que Jesus manda chamar. Gente sem mérito, sem status, gente sem reivindicação para estar no banquete. Eles talvez receberiam esse convite assustados. O que foi que eu fiz para merecer esse convite? Porque eu não sou do grupo certo, eu provavelmente não tenho as doutrinas certas, eu não faço as mesmas obras. Por que eu estou sendo convidado? Porque o Senhor do banquete é generoso. O Senhor do banquete é generoso para convidar inclusive os marginalizados. Gente diferente. Nos dias de Jesus, essa é uma categoria de gente diferente. Nos nossos dias, nós vamos usar outras categorias, mas nós temos também essas separações. E o banquete de Jesus está disponível para essas pessoas também. No banquete de Jesus, essas pessoas estão convidadas. A história continua. Ele diz: o servo diz: Senhor, o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda existe lugar. Então o Senhor diz ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos. Agora sai da cidade, vai longe. Procura gente do caminho. E no caminho e nas ruas, provavelmente ele encontraria mendigos, andarilhos, gente que está fora da sociedade, gente que não mora nem na cidade. E ele diz: então vá para esses lugares e insista que entrem para que a minha casa fique cheia. O desejo do Senhor do banquete é que a casa fique cheia. E ele pede: servo, insista com essas pessoas. Algumas das tradições de vocês diz que ele teria que compelir pessoas a vir. Insistir é a ideia de: eu vou falar isso repetidas vezes, até que vocês entendam, o banquete está pronto, está servido, está sendo servido gratuitamente. Meus irmãos, pense por isso, por um segundinho nessa imagem. Alguém, um andarilho, ouvindo o convite para uma festa. Ele diz: mas tem que pagar o quê? Tem que oferecer? Eu não tenho dinheiro. Não, é de graça. Para mim.
Eu não sei nem quem é a pessoa. Não, é para você. Livre, boca livre. Pode vir, comer à vontade. Open house. Vai beber vinho à vontade. Pode vir. Eu não, tá louco? Vai ter algum experimento. Alguém vai me levar para o canto. Eu vou sumir, eu vou desaparecer nessa festa. Não, o Senhor quer casa cheia. A celebração dele está disponível para aqueles que são excluídos. Gente diferente. Gente diferente. Os convidados talvez fossem entre os iguais, os primeiros. Mas os marginalizados e excluídos não são como nós, eles são diferentes. Quando nós olhamos para o modo como Cristo ensina, fica evidente que amor aos iguais é uma virtude que ele tem. Mas ele é hospitaleiro o suficiente para dizer que ele tem amor ao diferente. Os outros estão incluídos em um projeto que ele está arquitetando. É ele quem celebra. E a pergunta que nós temos que nos fazer, e essa é talvez a pergunta mais importante que eu gostaria de oferecer nessa manhã para vocês, é: que tipo de comunidade Jesus imagina quando ele pensa nesse banquete? Se os judeus tinham a sua visão da mesa tão restrita, porque a sua visão do banquete era muito restrita, olhando para esse grande banquete, que é o banquete do Messias, que tipo de comunidade o Senhor espera que nós sejamos para representar esse grande banquete? Que tipo de gente a gente precisa ser? Que tipo de comunidade Jesus quer que nós nos tornemos? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que a comunidade que nós queremos ser é uma comunidade que tem Cristo como anfitrião. Meus irmãos, Cristo é aquele que oferece um banquete no deserto. É Ele quem alimenta multidões. É Ele quem oferece a sua ceia e dá de si mesmo para os seus seguidores. Cristo Jesus é o anfitrião desse banquete. Eu não sei se você lembra, mas não muito tempo atrás, um pastor da nossa cidade pregou esse texto. E ele disse que qualquer pessoa está convidada, significa que qualquer pessoa convidada vai ter que estar lá. Mas ele esqueceu o último versículo que diz: quando Jesus termina a parábola, ele se volta para os convidados do banquete onde ele estava e ele diz: eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Do que ele está falando? Aqueles que foram convidados e rejeitaram, esses não vão provar. Esses não estarão lá. Por que eles não vão estar lá? Porque eles não merecem? Não, ninguém merece. Porque eles são indignos? Não, nenhum de nós é digno. Não estará lá porque rejeitou o convite. E meus irmãos, esse pode ser exatamente o seu caso. Alguém que com frequência está na comunidade da fé, visita a nossa igreja, vai nos grupos pequenos, mas ainda não entendeu o convite de Cristo Jesus para uma vida plena com Ele, para uma vida completa com Cristo Jesus. Ele está dizendo: esse é o meu banquete. Essa é a história que ele conta sobre o banquete que é dele. O convite está sendo oferecido pelo anfitrião. E ele vai chamar gente de todo tipo. Gente igual e gente diferente. Até gente esquisita igual Marquinhos ele chama. Porque o convite está disponível. O convite foi oferecido. Mas a participação nesse banquete diz que você tem que receber o convite. Ele mandou o save the date. Você tem que dizer: eu quero ir. E Cristo como anfitrião é reconhecer que Ele é quem está na frente dessa parábola. É Ele quem ensina. Mas ela ensina que a nossa comunidade tem que ser uma comunidade que tenha as nossas mesas abertas a pecadores. De acordo com Jesus nessa parábola, existem dois tipos de pecadores somente. Os pecadores que foram convidados e rejeitaram o convite, e os pecadores que receberam um convite e aceitaram. É isso. Isso quer dizer que nós temos que conviver bem com os nossos iguais? Com certeza.
Filadelfia, o amor dos irmãos, amor fraterno. E aqueles que são diferentes? Aqueles que estão diferentes devem estar à nossa mesa. Nos dias de Jesus, mesa era sinônimo de intimidade e proximidade. Nos nossos dias também. Nós só abrimos a mesa da nossa casa para quem nós queremos que conheçam a nossa intimidade. E às vezes a gente pensa que uma comunidade tem que ter portas abertas, significa que as portas da igreja fisicamente têm que estar abertas. E meus irmãos, as nossas portas, embora nesse momento estejam fechadas, estão sempre abertas para as pessoas. Chegam pessoas aqui de todo momento, de todo lugar. Nós sempre vamos receber pessoas aqui com portas abertas, meus irmãos. O desafio não é essa porta aberta, é a porta da sua casa tem que estar aberta. É a sua mesa na sua casa que tem que estar aberta. Quem senta à mesa com você? Com quem você convive? E se você fizer um filtro na sua vida, você vai perceber, só senta na sua mesa aqueles que vão na sua igreja, aqueles que têm a mesma fé, aqueles que são da sua família. Esses são os seus iguais. Nós temos que receber pessoas como Cristo recebe pessoas, independente de quem elas são. O Senhor Cristo recebeu os religiosos? Recebeu, ele comia com os religiosos ali. Ele conta uma história sobre eles, o primeiro, e os 3 primeiros são assim. Mas veja que ele inclui no seu banquete os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, os andarilhos, os mendigos. Convite enviado a todas as pessoas, porque o nosso Senhor tem a sua mesa aberta. Ele recebeu tanta gente à mesa, que ele foi chamado de amigo de publicano e pecadores, porque ele estava sempre com a mesa aberta a pessoas. Por que ele recebia pessoas? Porque na mesa muita coisa acontece. Foi a mesa que Jesus Cristo viu Zaqueu entender os valores do reino e dizer, eu não quero mais nada da minha vida antiga, eu vou devolver tudo. E ele diz, houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Jesus estava à mesa com um publicano. Nenhum rabi iria nessa casa. Jesus Cristo foi. Mas foi à mesa de Jesus que ele ouviu Judas Iscariote se levantar para o trair e o abandonar. Na mesa acontece muita coisa. E a nossa mesa precisa estar aberta. Mas nós precisamos de uma missão também centrada em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa parábola nos ensina que o nosso anfitrião tem urgências. Ele tem pressa. Ele diz que a história começa com ele enviando o seu servo para aqueles que haviam sido convidados. É ele quem envia o seu discípulo. Ele continua na frente dizendo, vá rapidamente. A ênfase é no ir, vai. Depois ele diz, vá e insista. Meus irmãos, essa é a nossa visão de missão. É ir até as pessoas, onde elas estão. E apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem, essa é a comunidade de Jesus. Ele é o nosso anfitrião. Nossa mesa está aberta. Mas nós temos que tomar a iniciativa. Somos nós que temos que ir. Essa é a tarefa do discípulo. É isso que nós devemos fazer. Se você tivesse mudado de cidade e chegasse em um apartamento que tivesse tudo o que você procurava, lugar ideal para sua família, mas você descobrisse que a comunidade ali era diferente, o que você faria? Você se afastaria dessas pessoas ou você abriria a sua casa? Como é que você vai se relacionar com pessoas que são diferentes de você? Quando nós mudamos para São Paulo, nós achamos um lugar incrível para a nossa família. Tudo o que a gente procurava estava no apartamento que nós achamos. O lugar era incrível. Embaixo do nosso apartamento morava um casal de mulheres que tinha um cachorro e que levava o cachorro para a área pet no mesmo horário que a gente.
Nós nos encontramos muitas vezes, fizemos amizade, conversamos. E rapidamente ela descobriu que a gente era diferente, que a gente tinha alguma coisa diferente. E perguntou: o que vocês são? Eu sou pastor. Excelente jeito de começar uma conversa, meus irmãos. Eu sou pastor. Você percebe na hora quanto tempo a conversa vai durar. E para minha surpresa, ela ficou interessada. E falou: você? Eu. Eu imaginava. Por quê? Ela falou assim: eu nunca vi você ser, de alguma maneira, chata comigo. Você não é uma pessoa que transparece evangélico. E por dentro eu pensei: graças a Deus. Mas nós começamos a conversar e tivemos conversas profundas. Um dia ela me pergunta sobre a moralidade cristã e diz: por que vocês não atualizam a moralidade? Porque o que é certo, errado é errado. Desde o início. O Senhor ensina que é homem e mulher. Você não acha que é hora de atualizar essa parte da vida? Eu falei: acho que não. Acho que é uma hora das outras pessoas entenderem que o Senhor tem um jeito de se relacionar e que Ele quer nos abençoar dessa maneira. Ela olhou assim para mim como se fosse a coisa mais estranha que ela tivesse ouvido. Um dia elas foram almoçar em casa, um dia nós fomos jantar na casa delas, fomos ao parque, ao shopping, gastamos um bom tempo com eles. Mas eles foram na sua mesa? Sim. Com seus filhos? Aham. E a gente conviveu junto? Claro. Porque a mesa da minha casa é uma mesa aberta para pecadores. Eu aprendi isso com Cristo Jesus. Foi Ele quem me ensinou a abrir a porta da minha casa para pessoas onde elas estão. Nós conversamos sobre Jesus muitas vezes. Elas receberam a Jesus? Não naquele dia. Quando elas mudaram de São Paulo, elas têm que pegar alguma coisa na cidade, elas passam em casa. Até recentemente elas ainda mandavam mensagens dizendo como estava a vida. Por quê? Porque nós precisamos aprender, meus irmãos, que a nossa mesa tem que estar aberta. Aliás, eu diria para você que nós temos que ser radicalmente inclusivos na nossa visão da mesa e graciosamente exclusivo na missão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que Jesus ensina é o exato oposto do movimento evangélico brasileiro. Os evangélicos brasileiros, eles são exclusivos à mesa. Eles não se relacionam com o diferente. Mas eles criam outros meios de salvação. Veste isso, faz aquilo, senta desse lado do culto, põe véu na sua cabeça. E aí você vai ser salvo. Não. A salvação é em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Nós somos radicalmente exclusivos no Evangelho de Cristo Jesus. Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo Jesus. Mas a nossa mesa é para todos os pecadores. Radicalmente inclusivos na mesa. Graciosamente exclusivos no Evangelho. Porque nós precisamos lembrar que ainda existe lugar. Os campos estão brancos, prontos. E nós precisamos ter esse desejo que a casa de Cristo fique cheia. Que mais pessoas conheçam a Cristo Jesus. Que a gente tenha esse anseio por ver o banquete do Messias lotado de gente que foi para lá porque ouviu o convite que eu e você fizemos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela verdade apresentada na Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu exemplo. Muito obrigado pelo Teu modelo. Eu peço que o Senhor use essa mensagem e transforme a nossa igreja, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com a comunidade que o Senhor espera que nós sejamos. Nós sejamos individualmente mais parecidos com o Senhor, mas que como comunidade a gente aprenda a ter mesas abertas para que o Evangelho seja pregado, o Teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus.